Canadá e Estados Unidos buscam profissionais latinos qualificados e dão possibilidade de ganho de cidadania. Em Connecticut, programa gratuito de serviços de imigração ajuda imigrantes que buscam a cidadania norte-americana. Governadora de Massachusetts anuncia clínicas de autorização de trabalho para imigrantes que vivem no estado. Paraquedistas de 20 países, incluindo brasileiros, batem recorde mundial de formação no ar. E tem todos os detalhes do Hollywood Brazilian Film Festival, que começa na semana que vem no berço do cinema mundial. Criado para mostrar a potência da arte independente brasileira, o Hollywood Brazilian Film Festival tem também uma missão educativa e não é só para os estrangeiros. Olá, boa noite. Muito boa noite. Massachusetts fechou um acordo com o governo federal para capacitar e ajudar os imigrantes que estão na região. A ideia é que eles recebam auxílio, encontrem empregos e saiam dos abrigos públicos que estão com superlotação. A reportagem é da Giovanna Lucatelli. O Departamento de Segurança Interna fará uma parceria com a administração estadual numa força-tarefa para agilizar a autorização de trabalho para imigrantes que vivem em abrigos e que são qualificados para receber o benefício. Segundo a governadora Maura Healey, o treinamento dos profissionais vai dar mais agilidade ao processo de liberação das autorizações de trabalho. Com o emprego, os imigrantes terão condições de deixarem os abrigos. Massachusetts enfrenta um grande fluxo migratório e os abrigos estão lotados em quase todo o estado, levando a governadora a declarar estado de emergência. Healey tem pressionado a administração Biden para agilizar o processo de tornar os imigrantes elegíveis para que possam trabalhar legalmente. Os cursos e orientações aos imigrantes vão começar no dia 13 de novembro. E o Consulado Geral do Brasil, em Boston, alerta a comunidade de Massachusetts sobre um falso anúncio de contratação de motorista para a instituição. O anúncio com essa vaga está circulando pelas redes sociais, mas a repartição consular enfatiza que não emitiu qualquer edital relacionado à contratação de motoristas. O consulado pede ainda que ninguém forneça informações pessoais para quem alegar estar fazendo essa contratação, pois se trata de um indivíduo que usa a reputação do Consulado do Brasil em Boston para enganar as pessoas. O consulado disse ainda que está tomando as medidas legais cabíveis contra os responsáveis pela disseminação dessa informação falsa. E um programa gratuito de serviços de imigração oferecido por uma biblioteca pública ganhou apoio federal em Hartford, Connecticut. A Casa Branca direcionou $450 mil em dinheiro para esse local para ele continuar auxiliando imigrantes em busca da cidadania americana. Há 20 anos, o programa da biblioteca, chamado The American Place, oferece educação para adultos, carreiras, além de serviços e ajuda especializada para os imigrantes que buscam a cidadania. Eles orientam a se preparar para a prova no Departamento Americano de Imigração. O dinheiro federal chegou no momento em que o número de imigrantes buscando auxílio dobrou. Desde o ano passado, o número de imigrantes na cidade de Hartford cresceu 23%. Os imigrantes da América Latina e América Central são a maioria nessa região. O novo recurso de $450 mil vai favorecer a biblioteca e dobrar o número de atendimentos sem nenhum tipo de custo para os imigrantes. Essa é a única biblioteca dos Estados Unidos que oferece esse serviço gratuito e que conseguiu esse apoio financeiro do governo federal. E atenção, comunidade, os Estados Unidos e o Canadá fecharam um acordo com o Ministério de Relações Exteriores do Brasil para recrutar profissionais qualificados. A ideia é preencher 1.400.000 vagas no Canadá e 1 milhão aqui nos Estados Unidos até 2025. Os dois países buscam profissionais principalmente para os setores de saúde, tecnologia e engenharia. Os profissionais aí dos dois países tentam encontrar pessoas para oferecer uma carreira e uma vida tanto no Canadá quanto nos Estados Unidos com possibilidade de cidadania. Os interessados também podem aplicar para vagas nos dois países e, se forem selecionados, vão receber ajuda no processo de imigração. No ano passado, o número de brasileiros qualificados que decidiu trocar o seu país de origem para trabalhar nos Estados Unidos cresceu 114%.
Depois do intervalo, cientistas descobrem que terapia de reposição hormonal para mulheres reduz o risco de demência. E uma boa notícia para quem está esperando aí para comprar casa própria. A taxa de hipoteca finalmente começou a cair. Américas no ar. Oferecimento Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. No Oriente Médio, um terceiro grupo de estrangeiros deixou hoje a faixa de Gaza, mas os brasileiros novamente foram impedidos de sair da zona de conflito. Mais de 550 pessoas já abandonaram o território palestino. Em Israel, o secretário de Estado norte-americano Antony Blinken se reuniu com o premier Benjamin Netanyahu para discutir uma pausa humanitária nos bombardeios aéreos na faixa de Gaza. Hoje, Israel anunciou que a Força de Defesa do país concluiu o cerco total à faixa de Gaza. Os bombardeios aéreos foram intensificados e tropas terrestres receberam ordens de avançar no enclave palestino. Em resposta, o grupo terrorista Hamas declarou que estava preparado para a batalha com os inúmeros túneis construídos. Depois de 4 semanas de conflito, o número de mortos na faixa de Gaza ultrapassou os 9.000. Líderes americanos e árabes, aliados dos americanos, aumentaram a pressão contra Israel por causa da crise humanitária no território palestino. O chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, chegou hoje a Tel Aviv e se reuniu com o premier Benjamin Netanyahu. Ele declarou apoio ao direito de Israel de se defender, mas pediu uma pausa no conflito para deixar os civis saírem da faixa de Gaza. Netanyahu condicionou um possível cessar-fogo com a libertação dos mais de 200 reféns capturados pelo Hamas no sangrento ataque de 7 de outubro. Agora a gente muda de assunto para falar da saúde da mulher. Um estudo que acaba de ser publicado na revista científica Frontiers in Aging Neuroscience dão esperança para quem enfrenta a demência. De acordo com os cientistas norte-americanos, a terapia de reposição hormonal pode reduzir o risco de demência em até 32%. A pesquisa descobriu que a terapia de reposição hormonal pode proteger o cérebro feminino da doença de Alzheimer e da demência, mas somente se os hormônios forem tomados quando os sintomas da menopausa começam, geralmente quando a mulher está na faixa dos 40 e 50 anos. De acordo com a pesquisa, as mulheres que fizeram reposição hormonal mais cedo tiveram uma redução de 32% nas chances de desenvolver essas condições. Já entre as mulheres que iniciaram a terapia hormonal após os 65 anos ou mais de 10 anos após o início da menopausa, o risco de demência aumentou. Especialistas explicam que o hormônio estrogênio é um regulador mestre que desempenha um papel-chave na absorção de glicose e no metabolismo da mulher. Ele também ajuda o cérebro a restartar, reorganizar e fazer novas conexões. A diminuição dos níveis de estrogênio tem um efeito danoso no sistema nervoso central. Se essa reprodução ou modulação são com hormônios bioidênticos, então realmente evitará não somente a demência e o Alzheimer, inclusive o câncer. Agora uma boa notícia, as taxas de hipoteca estão caindo aqui no país pela primeira vez em 7 semanas. Dados da Freddie Mac liberados ontem à noite mostram que a média da taxa fixa de hipoteca de 30 anos está agora em 7,76%. Isso é 0,2% abaixo do registrado na semana passada. Apesar de ser uma queda pequena, os especialistas dizem que esse pode ser um indicativo de que o valor vai seguir baixando daqui em diante. Mesmo assim, os especialistas alertam que quem pensa em comprar uma casa é bom esperar mais um pouquinho. Lembrando que há um ano a taxa média de hipoteca estava abaixo dos 7%. No próximo bloco, a gente mostra como foi o primeiro teste de um carro voador que vai servir como um táxi aqui nos Estados Unidos. E tem dados de uma pesquisa assustadora que mostra que hoje 1 em cada 4 estudantes do middle e high school usa cigarro eletrônico todos os dias. Carros voadores podem chegar mais cedo do que se imagina nos céus daqui dos Estados Unidos e o estado da Flórida pode estar na vanguarda. É que o primeiro modelo de táxi voador foi testado oficialmente no aeroporto da cidade de Tampa, como nos mostra agora a repórter Carla Marinho.
Meio drone, meio helicóptero, o AirTax representa uma nova geração de veículos. O primeiro voo do táxi aéreo elétrico aconteceu no Aeroporto Internacional de Tampa, sob os olhares de autoridades municipais e entusiastas que garantem que o futuro é dos carros voadores. Livre de emissões de gases poluentes, mais silencioso e seguro, o aparelho promete ser a solução para fugir dos engarrafamentos e colocar a cidade da Flórida como exemplo de mobilidade urbana. Por enquanto, a aeronave tem capacidade para apenas 2 pessoas, piloto e passageiro, mas no futuro deve ser ampliado. A Volocopter disse que planeja iniciar os voos comerciais já no ano que vem, primeiro na França, em Paris, para os Jogos Olímpicos, e depois aqui nos Estados Unidos, na Flórida. Eles estimam que daqui 2 anos, cerca de 100 a 200 viagens curtas estarão sendo realizadas dentro das cidades da região central do estado. O preço da passagem e os pontos de embarque e desembarque dos táxis voadores ainda não foram divulgados, mas, segundo as autoridades, já estão sendo definidos e preparados. Se tudo sair como planejado, a Flórida deve sair na frente da corrida pelo carro voador. Não é de hoje que nós viemos aí procurando e buscando alternativas para melhorar a mobilidade urbana, a sustentabilidade. Eu tenho certeza que essa é uma daquelas alternativas que veio para ficar. Obviamente ainda vai levar tempo para isso ser usado de maneira ampla pela maioria da população, mas assim como helicópteros sendo usado para o transporte e mobilidade das pessoas nas grandes cidades, nos grandes centros urbanos, a gente também tem os carros elétricos que estão vindo com tudo, principalmente que estão acabando de chegar agora no Brasil, mas que já são uma tendência muito forte nos Estados Unidos e China. Eu tenho certeza que isso tudo vem trazer mobilidade urbana, facilidade, redução de custo, mas também aquele foco no meio ambiente que é tão necessário, já que a redução dos gases poluentes também vai acontecer. Brasil e Estados Unidos firmaram um acordo para a certificação dos veículos elétricos de pouso e decolagem na vertical. O tratado foi assinado entre a ANAC e a FAA durante um evento em São Paulo. A ideia é aumentar o compartilhamento de experiências e o trabalho colaborativo. A expectativa dos 2 países é de que esses veículos melhorem o transporte aéreo em pequenas e médias distâncias, aumentando a integração entre as cidades e reduzindo os ruídos. Além disso, ter veículos como esses em operação pode reduzir e muito as emissões de gases de efeito estufa que aquecem o planeta. A expectativa é de que esses veículos comecem a operar aqui nos Estados Unidos em 2024 e no Brasil no ano seguinte. Agora a gente muda de assunto porque o uso dos cigarros eletrônicos entre crianças e adolescentes aqui nos Estados Unidos segue aumentando e preocupando as autoridades. Um relatório recém-divulgado pela FDA, agência que regulamenta medicamentos aqui no país, mostra que hoje 1 em cada 4 estudantes do ensino fundamental e médio usa esses produtos diariamente. A nova Pesquisa Nacional de Tabaco para Jovens tem resultados assustadores, sobretudo para os estudantes de idade menor. Desde o último ano, o uso de cigarros eletrônicos aumentou cerca de 2% entre os alunos do ensino fundamental, que têm entre 11 e 13 anos de idade. Já entre os adolescentes do ensino médio, houve uma pequena queda de 4% no uso dos produtos. Mesmo assim, não foi uma diminuição suficiente para reduzir de verdade o uso entre os jovens do país. Combinando os dados dos estudantes do ensino médio e fundamental, hoje aproximadamente 1 em cada 4 jovens em idade escolar usa o cigarro eletrônico diariamente e 1 em cada 10 usa produto de tabaco. Para especialistas, a epidemia de cigarros eletrônicos entre os jovens nos Estados Unidos deveria ser levada mais a sério pelas autoridades, porque em um futuro próximo o país terá que lidar com uma geração inteira com problemas graves de saúde. O YouTube anunciou que está implementando novas salvaguardas para tentar proteger os usuários mais jovens. A plataforma disse que vai limitar as recomendações de conteúdo repetidas para vídeos sobre determinados tópicos. Estão incluídos nessa lista conteúdo que idealiza certos pesos corporais, agressão social na forma de brigas e intimidação sem contato. A medida da plataforma acontece após a conclusão de uma avaliação encomendada pelo Conselho Consultivo de Especialistas do YouTube sobre o bem-estar dos jovens.
A empresa disse que a avaliação determinou que certos conteúdos podem não ser prejudiciais se vistos uma única vez, mas que podem ser problemáticos para alguns adolescentes se forem visualizados em repetição. O YouTube diz ainda que está comprometido em promover mudanças na plataforma para aumentar a segurança das crianças e adolescentes. E depois do intervalo, paraquedistas de 20 países, incluindo brasileiros, batem recorde mundial de formação no ar. E tem todos os detalhes do Hollywood Brazilian Film Festival, que começa na semana que vem no berço do cinema mundial. Américas no ar. Oferecimento Rejub Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. 6 brasileiros entraram para o Guinness Book participando de um salto coletivo de paraquedismo que aconteceu no Arizona. No total, 108 profissionais de 20 países diferentes participaram dessa performance que bateu o recorde mundial. Os paraquedistas saltaram de 5 aeronaves e formaram 3 figuras diferentes no ar durante a queda. Foi a primeira vez na história que mais de 100 paraquedistas fizeram essas formações a 18 mil pés de altitude. Essa é a foto dos brasileiros que participaram dessa aventura. Esse desafio super difícil só foi realizado depois de várias tentativas. Eles conseguiram acertar as figuras no 15º salto e, com isso, eles entraram para o livro dos recordes. Nas redes sociais, o brasileiro Washington Neto, natural do Acre, falou sobre essa experiência de participar desse salto coletivo. Vamos ver agora o que ele disse. Foi um seleto grupo de super atletas para conseguir fazer algo que às vezes poderia achar que é impossível se fazer. Mas estamos muito gratificados, foi muita disciplina, todo dia acordando muito cedo, dormindo muito tarde, horas e horas de briefing e debriefing para a gente conseguir executar tudo isso. Eu, há 23 anos, iniciei no esporte, sempre fui apaixonado por esportes radicais, mas há 5 anos eu fui convidado para participar de um time e aí eu nunca tinha competido no esporte e fiquei maravilhado mais ainda com a competição e deu certo. Então, nos últimos 3 anos, nós conseguimos o título de campeão brasileiro, trazendo para o Acre, e agora a gente pode trazer um título de recordista mundial. Realmente é o suprassumo de todo paraquedista, é o sonho realizado. Que demais! E a gente segue falando de paraquedismo, porque uma escola da Virgínia resolveu oferecer um programa de salto para pessoas especiais que sonham com as alturas. 2 mulheres com deficiência visual tiveram a oportunidade de saltar de paraquedas pela primeira vez a mais de 10 mil pés de altitude. Quer saber o resultado? Olha só. O dia começou cedo com todos os preparativos necessários. Apesar da contagem regressiva para a decolagem, o clima era descontraído. And I get to drive, right? Absolutely. Absolutely. I'm gonna close my eyes too. Há anos, as 2 amigas planejam saltar de paraquedas, mas só conseguiram realizar o sonho agora com a escola Suffolk na Virgínia, especializada em pessoas especiais. Depois de tudo pronto, lá foram elas. A 13 mil pés de altura, quando a porta se abre e acontece o salto, a expressão de Shannon é de surpresa e puro prazer. When you first drop out of the plane, you're breathless. Quando você sai do avião, você fica sem fôlego. Então você tem essa queda livre sem peso. Não consigo nem explicar, disse Shannon. What I really just felt mostly was just the wind rushing. O que eu realmente senti foi o vento, concluiu Jennifer. O salto aconteceu justamente no mês de igualdade cega. São dias dedicados a quebrar barreiras, estigmas e promover a inclusão social de pessoas com deficiência visual. A ideia é mostrar que todos somos iguais em busca de felicidade. As 2 amigas gostaram tanto da sensação de liberdade que garantiram que vão programar o próximo salto o quanto antes. E com o final de semana batendo a porta, vamos dar uma olhadinha na previsão do tempo. Todo mundo em casa está querendo saber como que vai ficar o clima em boa parte do país, sábado e domingo. Olha só, previsão de tempo encoberto em Boston e Nova York. Em Washington, o sol vai brilhar bastante forte, assim como em Charlotte, Norfolk e em Atlanta, com máxima de 70 nessa parte do país. Já na Flórida, o sol vai aparecer entre nuvens, batendo uma máxima de 83 em Miami e em Tampa.
Em New Orleans, sol com máxima de 75. Em Houston, a gente tem tempo encoberto, a mesma coisa em Brownsville e San Antonio. Em San Antonio, a máxima é de 79, mínima de 58. Já El Paso, o sol brilha forte, máxima de 80 graus Fahrenheit nessa região. Albuquerque também, bastante sol o dia inteiro, bastante calor também. Phoenix, olha só, máxima de 89, mínima de 57. Los Angeles, a gente tem tempo encoberto, a mesma coisa em Las Vegas, mesmo assim vai estar calor, máxima de 81. Em São Francisco, o sol nem dá as caras por lá, mínima de 56, máxima de 63 graus. E atenção, gente, porque neste final de semana começa o horário de inverno aqui na América do Norte. Por isso, todo mundo precisa estar de olho no relógio, que vai atrasar em 1 hora. A mudança nos relógios vai acontecer na madrugada do dia 5 às 2 da manhã. E para evitar os efeitos negativos no corpo por causa do fallback, especialistas dão algumas dicas. Como manter a prática de exercícios físicos, aproveitar ao máximo o tempo de luz solar na rua e ficar atento aos sinais de que você pode estar sofrendo além do considerado comum. É que essa mudança no relógio, que para algumas pessoas não faz diferença, pode causar para outras a chamada depressão sazonal. Hoje, 3 a 5% da população aqui do país enfrenta esse desafio nas mudanças de horário. E olha, para finalizar bem, essa sexta-feira a gente vai falar do Hollywood Brazilian Film Festival, que vai acontecer na semana que vem na Califórnia. Esse festival é apontado como um dos maiores da 7ª arte fora do Brasil. Não dá para perder, gente. E a Eloá Urazen vai mostrar pra gente que serão exibidos mais de 40 filmes do Brasil e do mundo de diferentes categorias. Documentários, longas, filmes infantis, ambientais, de ficção e muito mais. Tem para todos os gostos. É atribuída a Albert Einstein aquela célebre frase que diz: insanidade é fazer sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Mas num caso raro, a arte chega para desbancar a física. Há 15 anos, o Hollywood Brazilian Film Festival faz a mesma coisa. Traz anualmente aos Estados Unidos o melhor da 7ª arte verde e amarela e todos os anos os resultados são diferentes, elevando a arte nacional a um novo patamar. Esse movimento de repetição, mas sempre com novidades, não é para os fracos. Eu aprendi que qualquer pessoa que trabalha com arte é maluca, isso é estabelecido, certo? E eu também aprendi que qualquer pessoa que trabalha com arte são as pessoas mais felizes do mundo. E não consigo te explicar o porquê, né? Mas nesse 15º ano, querida, eu estou sentindo que vai ser a nossa virada, né? Nos meus primeiros 15 anos, a minha missão era completamente mostrar o mais alto nível de cinema brasileiro sendo feito no mundo, para a gente não só ser visto aqui nos Estados Unidos pelos americanos com o mesmo respeito assim de qualquer diretor como Iñárritu, Guillermo del Toro, etc., para eles entenderem que a gente entrega o mesmo nível de histórias e arte, se não mais, entendeu? Se não melhor. Celebrado entre 6 e 11 de novembro em Los Angeles, o evento promove a exibição de 10 obras brasileiras, entre longas, curtas e documentários. Os destaques ficam com o longa A Flor de Buriti, com o documentário Manahi, A Árvore do Sonho, que pode ser o primeiro filme dirigido por um cineasta indígena a representar o Brasil no Oscar, e com o belo Incompatível com a Vida, de Elisa Capai. Esse é um filme muito pessoal, né? Ele é um filme muito íntimo. E as experiências que a gente tem tido nos demais festivais, nas salas de cinema, é de um público muito emocionado, porque ele fala de perda gestacional, ele fala de perda neonatal, e ele toca, eu acho, num lugar muito humano, que é o lugar da maternidade, é o lugar da perda, do luto. Então eu sinto que ele não é um filme fácil, né? Tipo, o que eu diria é, não marque nada muito animado para depois, porque ele é um filme realmente que nos convida a pensar sobre a nossa existência, sobre o que é estarmos aqui. E embora seja triste, eu acho que ele é também uma celebração à vida, sabe? Uma celebração ao amor e a gente se conectar com esses temas. Criado para mostrar a potência da arte independente brasileira, o Hollywood Brazilian Film Festival tem também uma missão educativa e não é só para os estrangeiros. Quem, afinal, nunca ouviu ou repetiu aquele velho conceito de que filme brasileiro é chato? Pois é este pensamento que o evento desafia e o faz em grande escala. Festivais têm uma necessidade de passar filmes que são artísticos. A razão é que se você gosta de um filme ou não, não importa, você nunca vai duvidar da qualidade de arte que está sendo entregue, entendeu? E é assim que a gente consegue
fazer parcerias em questão de coprodução com o Brasil, é assim que a gente consegue que eles olhem para um ator nosso e queiram trabalhar com, é assim que a gente consegue que eles vejam um roteirista ou um diretor que eles queiram contratar para fazer um filme americano. A gente não consegue fazer isso com filmes mais populares, porque essas histórias são feitas para brasileiros, entendeu? Então, se você não tem uma conexão emocional com o histórico, você não se associa. Mas filmes intelectuais, filmes inteligentes, filmes de festivais, são filmes que realmente têm uma emoção que, independente se você entende ou não, você sente. É aquele filme que, se você sai com raiva desse filme, porque, pô, que filme chato, você vai ter 1 hora de conversa sobre. A abertura do Hollywood Film Festival acontece no Museu da Academia do Oscar e é um passo importante na campanha das obras brasileiras que buscam uma indicação à estatueta mais desejada e disputada do cinema nacional. Mas mais do que apontar o caminho para fora, o festival é um mapa para dentro. É nele que redescobrimos o talento e a preciosidade do nosso povo e da nossa arte. A formação de qualquer país, a imagem que o país passa, tem muito a ver com a sua indústria cultural, tem muito a ver com o cinema, né? Se a gente pensa o que a gente sabe o quanto a gente sabe dos Estados Unidos ou o quanto a gente sabe da França, tem muito a ver com o cinema desses países. E o nosso país, o Brasil, faz filmes incríveis e sensacionais. Eu sou de uma geração que a gente cresceu achando que filme brasileiro era coisa ruim. E às vezes que eu tive a oportunidade de participar de grandes festivais, né, com o meu filme ou assistindo o filme de outras pessoas, a gente vê a preciosidade que a gente tem no nosso país. Então, participar de um festival como o Hollywood Brazilian Film Festival e de tantos outros internacionais, exibindo a nossa cultura, a nossa diversidade, a complexidade do nosso país, é algo que me honra muito e que me honra não apenas de exibir meu filme, mas de assistir outros filmes, de me sentir profundamente emocionada com esses filmes e de conectar como humano, né? Eu acho que o cinema ele tem esse lugar de catarse, né? Às vezes a gente chora ou a gente ri pela história de outras pessoas e aquilo nos faz entender melhor a nossa própria história. Então, é um lugar de empatia, é um lugar de emoção e é um lugar de orgulho da complexidade, da diversidade desse nosso país. Então, venham, né? Quem estiver aqui por Los Angeles, venha para o Hollywood Brazilian Film Festival, tem filmes incríveis, eu espero conseguir ver todos, porque a programação está realmente caprichada. Bom, como vocês viram aí na matéria, tá imperdível. Coloca aí a nota e lembra de semana que vem acompanhar todos esses filmes que tem, olha, bastante produção interessante. Com certeza. Nossa produção brasileira é sempre incrível. E como hoje é sexta-feira, é o dia do beijo para o nosso telespectador, que hoje vai direto para New Jersey. Tem um telespectador bem especial lá, que é o Leôncio Simões, que está sempre ligadinho no nosso Jornal Américas no Ar. Leôncio, muito obrigado pelo teu carinho e pelos comentários que a gente sempre observa com muito carinho e atenção. É isso aí, um beijo grande, Leôncio, obrigada pela companhia, esteja sempre com a gente. Isso aí. Bom, pessoal, aproveitem bastante o final de semana, que o Jornal Américas no Ar de hoje termina agora. A gente espera vocês novamente segunda-feira, 7h30 da noite. E você já sabe, você fica agora então com mais um capítulo da 9ª temporada da série Reis. Boa noite, gente. Boa noite.